Graça e paz, irmãos, eu quero cumprimentar todos nesta noite. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês rica e abundantemente. Vamos dar início a um estudo cuja temática é o reino de Deus, tá bom? Nosso texto base será Mateus capítulo 6, a partir do verso 26 ao verso 34. Quero aproveitar aqui, dar a oportunidade para você pegar uma caneta, pegar um bloco, um caderno ou um papel que seja, para que você possa fazer algumas anotações, tá bom? Serei bastante tranquilo em relação à velocidade aqui da mensagem. A gente vai estar explicando para os irmãos de maneira bem tranquila, para que vocês possam acompanhar os textos bíblicos. Confesso para vocês que o objetivo aqui não é a gente esgotar o assunto, porque esse assunto, o reino de Deus, ele é um assunto muito vasto. Contudo, o nosso objetivo é que a gente alcance um conhecimento acerca do assunto que creio eu ser muito importante para a igreja atual. Amém? Então quero convidar todos vocês que abram, por favor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 26 ao 34. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 26 ao 34. Diz assim a palavra: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra que foi lida, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua paz, muito obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez nos alimentarmos com a tua palavra, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa nos dar a fome da tua palavra, que possamos buscar a tua palavra, ler a tua palavra, estudar a tua palavra, nos alimentarmos com ela, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada irmão que se encontra ainda em casa, Pai. Ó Deus, assistindo essa mensagem, que eles também possam ser impactados e edificados. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 6 de Mateus, ele é a continuação do Sermão do Monte. E aqui, especificamente, na parte que nós estamos lendo, fala do tesouro no céu, no subtítulo, o olho puro, os dois senhores, e a ansiosa solicitude pela vida. Mas eu quero, a partir desse texto, trazer para vocês um estudo muito interessante que fala sobre o reino de Deus. E no versículo 33, a Bíblia vai dizer assim: mas buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, ele é a mensagem central do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto é tão importante que por pelo menos 100 vezes é citado esse assunto, reino de Deus, nos evangelhos. Mas especificamente aqui no versículo ou no verso 33, a palavra que é traduzida aqui por em primeiro lugar, tá? É protos, que significa algo muito interessante para nós. É mais do que o primeiro numa série. É muito mais. Mas ele é o primeiro em ordem de importância. O que isso significa? Significa que, de acordo com o Senhor Jesus, buscar o reino é a tarefa mais importante na vida cristã. E nós vivemos aí uma época maravilhosa do ponto de vista tecnológico. Internet, celular. Eu aqui do Brasil posso falar com uma pessoa lá no Japão, na Jamaica, no Chile, onde quer que seja. Em toda parte do mundo, eu consigo falar com uma pessoa do outro lado, utilizando-me da tecnologia existente. Vocês mesmo aí e eu mesmo aqui, nós estamos nos utilizando dessa tecnologia, que nos permite e proporciona nós transmitirmos essa mensagem. Obviamente que prosperidade, baseado nisso, dentro dessa tecnologia, prosperidade com as quais os homens sempre sonharam, também vieram com essa tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela acabou trazendo esperança para o homem. De certa forma, isso é uma verdade. Contudo, a felicidade e a segurança, elas parecem estar cada vez mais distantes. Por que isso? Porque nós enfrentamos todos os dias perigos, ameaças, em dimensões sem paralelos. A gente está vivenciando agora uma situação complicada, o Covid-19, aliado a ele, o H1N1, que ainda tem matado muitas pessoas no Brasil, dengue hemorrágica, que ainda tem matado muitas pessoas no Brasil, isso sem falar de outras doenças, de outras enfermidades. Quando a gente olha para a história, a gente vê que grandes filósofos, pensadores, eles sonharam com um mundo ideal sem sofrimento. Eles sonharam com isso. Porém, nós precisamos entender que a nossa esperança, ela fundamenta-se no reino de Deus. Essa noção de reino de Deus, que está enraizada desde lá do Antigo Testamento, quando aqueles que vieram antes de nós já falavam acerca desse reino, essa realidade bíblica tão contundente. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro dos Salmos 103, verso 19. Vou dar um tempo aí para que você pegue a sua Bíblia, já que a gente está aqui num momento de estudo, não precisamos correr. Temos aí outras quartas-feiras para a gente tratar desse assunto. Então você pode estar pegando aí com cuidado, folheando sua Bíblia, indo até o livro dos Salmos 103, verso 19, que diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Já era uma realidade nos dias do salmista. Ele entendia isso. E isso está registrado na Bíblia Sagrada. O Salmo 96, verso 10, diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale, ele julgará os povos com retidão. Salmo
117. Apesar de nós aqui nesse salmo não ver claramente a palavra reino aqui, mas quando eu pego esse salmo, analiso esse salmo, estudo esse salmo, eu vejo que esse salmo implica na ideia de um clamor a todos os homens, para que os mesmos se submetam à autoridade de Deus e, consequentemente, ao reino de Deus. Se nós chegarmos no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, todo o capítulo 1, a gente pode entender que fala de uma forma clara acerca do reino, do domínio do nosso Deus. Então esse assunto, ele tem sido vastamente ensinado nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Então, quando os discípulos de Jesus lhe pediram que os ensinassem a orar, ele lhes deu um modelo de oração muito interessante, que até hoje a gente toma ele como uma verdade nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no meio em que a gente vive, que é a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13, que eu quero ler com você aqui. Diz assim, olha: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como parte desta oração, Jesus os instruiu a pedir: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O verso 10. Jesus aqui estabelece uma prioridade para o povo de Deus orar pela vinda do reino. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos usado esse modelo de oração e verdadeiramente clamado a Deus para que o reino dele, de fato, venha a ser estabelecido na face da terra? Então, essa oração aqui, meus queridos irmãos, ela é um pedido para que Deus manifeste a sua soberania. Essa oração aqui é um pedido para que, além da soberania, o seu poder, a sua realeza, tá? Ele se faça presente, para que todos aqueles que são inimigos da justiça, que são inimigos do governo de Deus, sejam, obviamente, no tempo devido, dissipados. Tá bom? Mas aí você pode estar se perguntando em casa: pastor, o que é o reino de Deus? E a minha proposta aqui também é estar trabalhando isso com você. Existem muitas interpretações acerca disso. Muitas interpretações acerca do que é o reino de Deus. Mas vamos o que a palavra verdadeiramente nos diz sobre isso. Antes, obviamente, eu preciso falar com você o seguinte, que reino de Deus e reino dos céus são intercambiáveis. Como assim, pastor? O que isso significa? Marcos, Lucas e João, eles usam o termo, geralmente, reino de Deus. Por quê? Porque Marcos, Lucas e João, quando escrevem, os seus destinatários, tá, eram de fala grega. Mateus, geralmente, ele usa o termo reino dos céus. Por quê? Ele usa uma linguagem semita. Tá bom? Semita vem de Sem, de onde descenderam ali todos os filhos de Israel. Então, o reino de Deus, basicamente,
ele é o reinado soberano de Deus. É a sua realeza de rei, seu governo, é a sua autoridade. O que isso significa? Que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus, ele sempre esteve reinando. Deus, ele sempre esteve trabalhando. Nada foge ao controle desse Deus que nós conhecemos e que nós servimos. Em Marcos capítulo 10, versículo 15, Jesus, ele disse assim, olha, que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. E o que é recebido? O que é recebido? Quando eu falo, baseado nas Sagradas Escrituras, que nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. O que é recebido aí? É a igreja que é recebida? É o céu que é recebido? Obviamente que é o governo de Deus que precisa ser recebido. O governo de Deus precisa ser recebido. A pessoa, obviamente, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, a criança, a fim de entrar, precisa entrar nesse domínio do reino. E para isso, ele precisa se entregar aqui e agora. Precisa se entregar a esse domínio que é denominado o reino de Deus. Precisa se entregar com total confiança. Para que isso? Para que o governo de Deus seja exercido sobre a vida dele. Então, reino de Deus também é o domínio que ele exerce sobre todas as pessoas que se submetem a ele. Então, uma pessoa se submete a esse domínio do nosso Deus. A partir desse momento, o Senhor está reinando sobre a vida dessa pessoa. E, obviamente, que essa pessoa passa a integrar o reino de Deus, ou aquilo que nós chamamos de reino de Deus. Mas alguém pode me perguntar assim, talvez você em casa esteja até se indagando, mas pastor, e aquelas pessoas que não se submetem ao reino de Deus? Essas pessoas que não querem saber de Deus, essas pessoas que negam a Deus, como que fica a situação dessas pessoas? Aí, eu preciso ir com você. Eu já peço você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou abrir aqui juntamente com você, para você ter tempo, para você procurar aí. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao 25. Olha o que acontece com aqueles que não se submetem. Aqui é um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo de pecado que essas pessoas mergulharam. Mas existem muitos outros. Então, quero tomar aqui o exemplo, não o pecado em si, mas eu quero tomar o exemplo aqui, as pessoas que por diversos motivos não se submetem a Deus, não adentram ao reino de Deus. Olha o que diz aqui a partir do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que não tenham desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, ou seja, desejos desenfreados,
do seu coração a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o que esse texto aqui nos diz? O homem sem Deus, irmãos, o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, o homem que não é regenerado, ele tem uma tendência de caminhar e de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. A tendência do homem, se Deus ele deixar o homem seguir o seu próprio caminho, obviamente que esse caminho vai levar esse mesmo homem a desagradar a esse Deus. Obviamente que se o homem segue o seu próprio caminho, sem a intervenção miraculosa de Deus, sem que esse mesmo homem esteja inserido no reino de Deus, obviamente que esse homem não vai produzir fruto digno de arrependimento. Ou seja, essa pessoa, ela não produzirá coisas que venham agradar ao nosso Deus. Mas aquelas pessoas que estão inseridas, aquelas pessoas que elas estão incluídas, que estão dentro desse reino de Deus, obviamente que apesar de ainda serem pessoas pecadoras, mas são pessoas pecadoras justificadas, e elas estão inseridas, obviamente, nesse reino de Deus, tá bom? O homem não regenerado, obviamente, ele busca o que é mal, e o homem que é regenerado, pastor, o homem que ele é regenerado, ou seja, que ele nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 18, algo muito interessante, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que a embriaguez faz com o ser humano? A embriaguez, ela domina a mente do ser humano. Um homem embriagado, ele é totalmente controlado pela bebida ou por aquilo que o embriagou. Obviamente, é isso que acontece. Agora, quando o homem ele é cheio do Espírito Santo, quando o homem ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele passa a atuar de acordo com o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para quê? Para que as nossas ações, a partir daí, elas sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, e não mais por aquilo que eu quero ou por outras coisas. Mas, quando e como ele virá? Talvez você possa estar se perguntando: pastor, quando esse reino virá? Como ele virá? Ele já está entre nós. O reino de Deus já chegou entre nós. Os evangelhos, irmãos, eles falam de entrar no reino de Deus tanto hoje como amanhã. O reino de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente. Ele é a realização da vontade de Deus. E o gozo das bênçãos que acompanham essa vontade de Deus, para aqueles, obviamente, que estão inseridos no reino de Deus. Tá? Então, o Novo Testamento ensina de forma clara e bem objetiva para nós, que o reino, ele já está entre nós, ele já está implantado, ele ainda não está consumado. O que seria isso? É aquela máxima que se fala na teologia: já e ainda não. Já está implantado, porém não está consumado. É por isso que, apesar de nós vivermos em comunhão com o Senhor, é por isso que, apesar de nós termos paz em nossos corações, algumas coisas no mundo ainda nos preocupam. Por quê? Porque mesmo esse reino já estando entre nós, ele ainda não foi consumado. E nós, estando nesse mundo, algumas coisas ainda nos preocupam.
ainda que não de maneira excessiva, ainda que não venha a nos desesperar, porque nós temos a nossa esperança, e a nossa esperança está em Cristo, mas contudo existe ainda preocupação. Estamos vivendo uma situação agora que tem trazido muitas preocupações para muitas pessoas, e é normal essa preocupação. Nós precisamos nos preocupar mesmo, ainda que não seja de forma excessiva, mas nós precisamos nos preocupar até para que nós venhamos a tomar os devidos cuidados necessários, tá? Para que a gente possa passar mais uma vez por essa situação aí, dentre tantas outras que nós já passamos. Então, esse reino, quando e como ele virá? Quando? Ele já chegou, já está entre nós. Nós já estamos vivenciando esse reino. O reino de Deus já chegou até nós. E nós vamos usar aqui alguns textos que falam sobre isso. Ah, mas o reino é futuro. Ele é futuro na sua consumação, mas ele já chegou até nós. Jesus, quando ele vem, ele diz de forma clara: esse reino já chegou até nós. E nós precisamos entender isso. Precisamos crer nisso. Precisamos estar agarrados nisso. Precisamos estar confiando nisso e confiante nisso também, porque é o que a Bíblia nos diz e é o que a Bíblia tem para cada um de nós aqui, tá? E dentro disso que eu falei agora, já e ainda não. Por que já e ainda não? Porque já está implantado, mas ainda não está consumado. Tem água nesse copo aí, pastor? Tem água sim nesse copo, mas só está pela metade. Ou seja, já tem água no copo, mas o copo ainda não está pleno. É mais ou menos, isso aqui é uma das explicações, mais ou menos isso. O reino já chegou, já está entre nós, mas haverá um dia em que esse reino será consumado. E aí, obviamente, que nós estamos falando num futuro, quando todas as coisas serão restauradas e nós estaremos para sempre com o nosso Deus, num reino de paz, de alegria, onde não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver coronavírus, câncer, H1N1, não vai haver nenhum tipo de enfermidade, de moléstia, de guerra, de nada. Nós viveremos em paz com Ele pelos séculos dos séculos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas creem, acreditam que o reino de Deus está estritamente no futuro. Não, esse reino está no futuro, estritamente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque não há nenhum fundamento bíblico para eu dizer que esse reino está estritamente lá no futuro. O futuro é a consumação dele, mas esse reino já está aqui. Eu, você, nós, já estamos inseridos dentro desse reino. Que maravilha, né? Mas a igreja é o reino, pastor? Não, a igreja, ela é agente do reino, mas ela não é o reino propriamente dito. A igreja também, ela está dentro desse reino. E isso é muito bom, nós temos essa certeza. E o Novo Testamento, ele ensina, obviamente, com clareza, coisas importantes acerca disso que eu acabei de falar agora, e eu quero compartilhar com você. Quer um exemplo disso? Vamos lembrar de João Batista, quando ele veio pregando ali no deserto. João Batista, que ainda estava nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, vestia aquela roupa de pele de animais. João Batista, ele veio anunciando sobre o reino. E ele disse assim, Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o que João Batista diz: arrependei-vos. Ele chama aquelas pessoas ao arrependimento. E ele diz: o reino dos céus, ele está próximo. Ele veio anunciando que o reino dos céus estava próximo. E a gente vai entender por que ele estava falando isso. Com João Batista, obviamente, esse reino, ele estava próximo. A mensagem de João Batista, irmãos, ela continha uma séria advertência. Que advertência era essa?
Era uma advertência urgente. Ele disse assim em Mateus capítulo 3, versículo 10. Você pode estar pegando aí também a sua Bíblia. Pode estar abrindo aí. Você que está com a Bíblia na sua mão aí ainda. Você que ainda está aí no mesmo lugar. Pega a sua Bíblia aí. Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha o que João Batista, ele diz, dentro desse anúncio de advertência severa, advertência urgente. Aí ele diz assim, olha, já está posto o machado à raiz das árvores. Olha, irmãos, isso é forte. E ele diz assim, ó, agora em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Você pode estar anotando aí, ou então se você quiser, você pode estar pegando a sua Bíblia e abrindo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, a sua pá ele a tem na mão. O que isso significa? Eu li aqui o primeiro texto. Já está posto o machado à raiz das árvores. Mateus capítulo 3, versículo 10. Aí agora, eu estou lendo aqui Lucas 3, 17. Está dizendo assim, a sua pá, ele a tem na mão. O que é isso? O que isso significa, pastor? O que esses textos, eles dizem para nós, eles trazem para nós? Esse texto diz, irmãos, que o tempo estava acabando e as pessoas não estavam prontas. Mas o tempo estava acabando e as pessoas não estavam prontas. Elas precisavam, obviamente, entender que o reino dos céus, ele estava próximo. E João Batista, quando fala que estava próximo, por causa da iminente chegada do Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que iria ali deliberar, tratar, falar, explicar ainda mais acerca do reino. Então, dentro desse contexto ainda, o primeiro, o anúncio de João Batista sobre o reino. E aqui, o anúncio de Jesus sobre o reino. Os fariseus, eles sempre gostavam de fazer perguntas para Jesus, né? Então, eles perguntaram para Jesus, quando viria o reino de Deus? Os fariseus chegaram ali, se reuniram, chegaram para o mestre e falaram, mestre, quando que virá o reino de Deus? Fala para nós, quando virá? E Jesus sempre de forma sábia, porque ele é a própria sabedoria, ele lhes respondeu segundo a Bíblia Sagrada. Ele disse em Lucas, capítulo 17, versículo 21, ele disse assim, eis que o reino de Deus está entre vós. Olha que maravilha. Se antes com João Batista, que foi o precursor, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio aplanar o caminho para Jesus, ele disse para o povo que o reino de Deus, o reino dos céus, estava próximo. Agora com Jesus, Jesus fala, olha, o reino de Deus já está entre vós. E ele fala isso em Lucas capítulo 17, versículo 21. Obviamente que falou, e depois isso foi registrado pelo evangelista Lucas. O reino de Deus, irmãos, estava totalmente, ou seja, estava no meio deles. Por quê? Porque o rei estava ali. O rei desse reino estava ali. Quem é esse rei? Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava ali. Por isso que ele fala isso. Noutra ocasião, Jesus disse assim, olha, em Lucas capítulo 11, versículo 20. Evangelho, segundo escreveu Lucas capítulo 11, versículo 20. Às quartas-feiras, geralmente, a gente abre bastante a Bíblia, né? A gente lê bastante a Bíblia, alguns textos de referência. Por isso que eu estou citando aqui bastante textos de referência, para que você possa abrir e você possa acompanhar comigo. Lucas capítulo 11, versículo 20. Onde está escrito assim, palavras do Senhor Jesus. Se, porém,
eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Quando fala dedo de Deus aqui, é pelo poder de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha que Jesus. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava ali, curando, libertando, transformando. O poder de Deus estava ali. É interessante que certa vez, discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram para ele: é tu mesmo aquele que havia de vir ou nós devemos esperar outro? Aí Jesus chega para eles e fala assim: olha, vai lá e diga para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o quê? O reino de Deus. Olha que maravilha. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo ali para eles? Eu vim no poder do reino. É por isso que Jesus fala aqui, que é chegado o reino de Deus sobre vós. Por quê? Porque Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus. O que é isso? Pelo poder de Deus. Por isso que ele veio fazendo algo maravilhoso, que aqueles homens ali nunca haviam visto antes, nunca haviam observado antes. Então, o que a gente aprende aqui com essas duas personagens, tanto João Batista como Jesus Cristo? Que João veio primeiramente anunciando a proximidade do reino. Ele veio anunciando a proximidade do reino. Depois veio Jesus fazendo o quê? Anunciando a presença do reino. Jesus não veio falando que o reino estava próximo, não. Mas ele veio dizendo que não, o reino já está entre vós. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Está anunciando a presença do reino. Então, tudo que sucedeu a isso, que veio depois disso, foi a obra redentora. Foi a obra que Cristo desempenhou aqui, em que propiciou ao homem caído, ao homem morto nos seus delitos e nos seus pecados, tá? A herdar a salvação através da obra que Ele mesmo fez, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Então, olha que interessante. Portanto, na primeira vinda de Jesus, na primeira vinda de Cristo, Ele implanta o reino. Tá? Ele implanta o reino. Porém, esse reino que Ele implantou será consumado quando? No dia do Senhor. Já está implantado, mas ainda não está consumado. Tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui. Vamos prosseguir um pouco mais aqui. Onde que nós então entramos nisso? Onde fica a igreja nesse negócio, pastor? O que a igreja tem a ver com isso? Qual é o contexto da igreja dentro disso tudo que você falou aí? Na verdade, irmãos, nós somos parte disso. Parte disso. Nós participamos disso assim de uma forma muito ativa. Como? Vou contar uma história bíblica para vocês, algo que aconteceu, que está registrado. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Fizeram essa pergunta. Isso se encontra em Atos capítulo 1, versículo 6. Olha, por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles esperavam que Jesus expulsasse os romanos. A maioria deles esperavam isso. Muitos até ficaram frustrados. Eles esperavam que Jesus expulsasse os romanos e estabelecesse o reino de Deus na terra, de uma vez por todas. Mas Jesus respondeu o que para eles? Olha o que diz a palavra. Se você abriu aí em Atos capítulo 1, a partir do verso 6, você vai poder seguir um pouco no 7 e no 8 também. Olha o que diz. Jesus respondendo para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Tá?
Aí eu coloquei umas reticências aqui. Aí Jesus falou assim, ó, não compete. Não é da competência de vocês conhecer tempo ou época. Aí Jesus disse para eles, mas tem uma coisa importante que eu preciso falar com vocês. E que coisa importante era essa, irmãos? Olha como é importante nós estarmos inseridos no reino. Aí Jesus fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o que isso significa? Quando Jesus fala isso, quando Jesus comissiona, quando Jesus dá essa responsabilidade. O que isso significou, pastor? Significou, irmãos, que Jesus ali dá a resposta, ele deu a resposta, que os homens estariam cegos para a mensagem do reinado de Jesus. Os homens estariam cegos. Jesus está dizendo isso aqui, dentro do que ele acabou de falar, e nós acabamos de ler na sua palavra, que os homens estariam cegos para a mensagem do reinado de Jesus. Por isso, os discípulos de Jesus, e por extensão, nós que estamos aqui, vivendo a igreja do século 21, nós temos o quê? A responsabilidade de tornar esse reino visível. Que reino? Tornar o que visível? A responsabilidade de que existe um rei, de que existe um reino, que as pessoas precisam estar inseridas, e que isso só é possível através da renúncia e através do encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a tarefa da igreja, irmãos, a tarefa da igreja, a tarefa fundamental da igreja, obviamente, a igreja é uma igreja adoradora, precisa ser adoradora. Nós temos aqui na nossa igreja algo escrito aqui, talvez você não vá conseguir ver, talvez não, você não vai conseguir ver, mas eu vou ler para você aqui. Está escrito assim na nossa igreja: Deus está presente, entre para adorar, saia para servir. O que isso significa? Que eu, de fato, antes de qualquer coisa, preciso ser um adorador. Se eu não for um adorador por excelência, eu não posso evangelizar. Se eu não for um adorador por excelência, eu não posso estar falando para outras pessoas acerca desse Deus que precisa ser adorado. Eu não posso. Eu não vou ter nem entusiasmo para fazer isso. Mas se eu fizer, como está escrito aqui, entender que Deus está presente, entendemos, Deus está presente, entre para adorar. A gente se reúne aqui como igreja para adorar. Nesses tempos aí de dificuldade, cada um na sua casa, mas adorando de igual forma. E quando nós sairmos, tem que ser para servir, ou seja, para anunciar para essas pessoas que o reino de Deus está entre nós, irmãos. Olha a responsabilidade que nós temos. Eu falava isso hoje, conversando isso hoje com meu irmão Enéas. Nós falávamos sobre isso, que urge a necessidade de nós anunciarmos para as pessoas acerca do reino de Deus. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade que nós temos. Então, obviamente, dentro disso aqui também, a gente entende que a tarefa fundamental da igreja é dar testemunho do reino de Deus. Ou seja, o nosso rei, ele reina agora, e nós precisamos dar testemunho do reino de Deus. Quem é que vai fazer isso? Se Deus quisesse que os anjos cumprissem esse papel, ele teria designado. Algumas pessoas até pegando o texto lá, não interpretando da maneira correta, chega ao ponto de dizer assim: mas os anjos quiseram pregar o evangelho e o Senhor não deixou, comissionou isso aos homens. Não, os anjos nunca quiseram pregar o evangelho. A Bíblia, quando usa lá o termo perscrutar, é até uma palavra difícil, né? Fala que os anjos sempre observaram como se fosse assim, boquiabertos, aquilo que o Senhor fez ao longo das gerações, ao longo dos séculos.
A Bíblia diz nesse texto que os anjos olharam, eles ficaram assim boquiabertos com a obra da redenção, com tudo aquilo que Deus estava fazendo ao longo dos séculos. Mas o papel de pregar o evangelho, o papel de anunciar, o papel de sair e com o megafone de Deus e dizer para as pessoas que Jesus é a solução, que Ele reina, esse papel é nosso. E nós precisamos, obviamente, entender isso e precisamos, obviamente, por que não dizer, obedecer a isso, uma vez que isso foi uma ordem, está no imperativo, para que todos nós pudéssemos fazer. Então, diante de tudo isso que eu falei até agora, irmão, Jesus ele veio e inaugurou o reino, ele inaugurou o reino de Deus. Agora, o aspecto futuro desse reino, mais uma vez falando, está na consumação final. Tá? Mas tem outra pergunta aqui que nós fizemos lá no início, e que eu também espero poder responder para vocês, pelo menos em partes, para você em casa, para você poder pensar sobre isso, para você meditar sobre isso, para você estudar um pouco mais sobre isso. Como esse reino virá? Como ele virá? Ele já veio, obviamente, né? Mas como se deu isso, pastor? Como foi isso? A Bíblia responde. Então, através de parábolas, Jesus nos deixou um vasto ensino acerca disso aqui. O que são parábolas? Parábola, ela era um recurso que era utilizado para ilustrar uma verdade espiritual. Quando se queria ilustrar uma verdade espiritual, os mestres falavam muito por parábola. Jesus se utiliza muito de parábola, que ilustra uma verdade espiritual. Então, o reino de Deus, obviamente, ele vai se estabelecendo de forma progressiva. Vamos abrir alguns textos aí. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 32. Estou deixando para abrir aqui também, que é para dar tempo de em casa você poder abrir. Então vou abrir aqui junto contigo. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 32. Olha, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. É o subtítulo. Conseguiu encontrar aí? Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 32. Olha o que diz. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ele não fala que será semelhante, ele fala é semelhante, já era uma realidade. Há um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Eu quero aqui aproveitar, irmãos, a oportunidade de abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. O grão de mostarda, algumas pessoas já pegaram isso aqui, fugindo um pouco aqui do nosso tema. Algumas pessoas já pegaram esse texto dizendo assim: a Bíblia contém erro. Por quê? Porque o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes. E não é mesmo não. Jesus errou aqui? Ele mentiu? Claro que não. Para eu entender os evangelhos, eu também preciso entender um pouco da cultura judaica. Se eu não tiver noção do que é a cultura judaica, eu não vou entender os evangelhos. Então, como que eu sei para te explicar aqui essa mensagem? O que foi falado por Jesus? Dentro de um contexto judaico, dentro desse contexto do século I judaico, no qual Jesus vivia, eles entendiam que o grão de mostarda era sim a menor de todas as sementes, dentro daquele contexto. Mas obviamente que nós sabemos hoje que num conceito e num contexto mais amplo, macro, universal, nós sabemos que o grão da mostarda não é a menor de todas as sementes. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo e entender que Jesus estava dizendo aqui, olha, segundo a cultura, o grão de mostarda é menor de todas as sementes, mas ela, quando é semeada no campo, ela vai crescendo,
e torna-se uma planta muito grande, de maneira que as aves do céu se aninham, ou seja, fazem ninhos nos seus ramos. Olha que interessante. Então ele estava falando ali o quê? Do caráter progressivo do reino, como ele vai crescendo, e isso é maravilhoso. Vamos abrir, quero convidar você também a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, abre aí, capítulo 4, versículos 30 ao 32. Estou te esperando, abre aí. Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32. Achou? Encontrou? Olha o que diz aí, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Mais uma vez, falando sobre o mesmo assunto, a parábola do grão de mostarda. Ele dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Jesus está falando aqui. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha que maravilha, chega a fazer sombra. Por que isso? Mais uma vez, para você entender, falando desse caráter progressivo do reino, tá? A parábola aqui é a mesma, a ótica aqui é diferente. Um evangelista registrou, a gente leu em Mateus, lemos agora em Marcos. Vamos agora para Lucas, doutor Lucas, o único escritor grego do Novo Testamento, tá? Da Bíblia, melhor dizendo, como um todo. Vamos para Lucas capítulo 13. Vou procurar aqui também para dar tempo de você procurar em casa. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos folhear aí, pega a sua Bíblia. Se você não conseguir acompanhar tudo, pega um papel, uma caneta, anote. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. Também está falando do mesmo assunto. Olha o que diz. O Senhor Jesus dizendo também, aqui agora na perspectiva de Lucas. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. Mais uma vez, para a gente entender, massificamos bem. Lemos em Mateus, em Marcos e Lucas. Ou seja, dizendo daquilo que era micro, um grão de mostarda, tornou-se o que? Macro, tornou-se maior. Está falando aqui do caráter progressivo, algo que era tão minúsculo que foi crescendo, 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 crescendo. E, obviamente, que toma uma proporção muito grande. Então, irmãos, para a gente estar terminando aqui por hoje, Cristo, ele reina agora. Como assim, pastor? Cristo reina como cordeiro que é digno de receber o reino de Deus. Esse reino ele começou, foi implantado na primeira vinda de Cristo. Sim, está crescendo. Mas não será consumado até que Cristo venha para consolidar, até que ele venha no fim da história humana, para subjugar todos os reinos. Aí, a Bíblia diz que até aqueles que quiserem e que não quiserem. Independente. Se tiver um rei, imaginemos hoje um presidente mais poderoso do mundo. Até ele vai ter que se dobrar, porque a Bíblia Sagrada, ela vai dizer o seguinte, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Então, ele virá também para subjugar todos os reinos. Naquele tempo, irmãos, o reino que agora é invisível, o fato dele ser invisível não quer dizer que ele seja irreal, não quer dizer que ele não exista. O reino que agora é invisível, né? A gente olha
A gente conhece a igreja visível, nossos irmãos, mas a igreja invisível, ela está espalhada pelo mundo inteiro, que a gente não sabe nem quais são essas pessoas. Então, ele se tornará visível, lá na consumação, vai se tornar visível. E aí, irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que haverá uma renovação completa da ordem criada. O que agora nós vemos aí que é um caos total, vai ser completamente restaurado, como nós conhecemos segundo a Bíblia Sagrada, e Cristo estabelecerá o seu reino em toda a sua glória para sempre. Amém? Então aqui, nós, só para recapitular, para a gente poder terminar, falamos sobre o reino de Deus, falamos o que o versículo, ou verso 33 do capítulo 6 de Mateus, ele tem a dizer para nós, falando sobre essa importância do reino, a importância que Jesus deu pela própria palavra que é usada. Nós falamos também que apesar de nós vivemos em época tecnológica maravilhosa, mas a gente também está falando aqui, nós estamos vendo que a verdadeira felicidade, ela não está nisso, pelo contrário. Nós também falamos que a nossa esperança, ela fundamenta-se no reino de Deus, que essa noção de reino de Deus, ela é presente desde o Antigo Testamento, citamos aqui muitos exemplos. Nós também, irmãos, falamos que quando os discípulos pediram a Jesus, o indagaram acerca de quando seriam restauradas todas as coisas, Jesus falou que não era competência deles saber daquilo, e não é competência nossa. Muitos ao longo da história até marcaram um dia para Jesus voltar e acabaram se frustrando, mas obviamente nosso papel é pregar acerca do reino. Nós também falamos aqui o que é o reino de Deus. Falamos de muitas interpretações, mas falamos que basicamente o reino de Deus é a soberania de Deus, é o domínio que ele exerce sobre todas as pessoas, ou todas as pessoas, melhor dizendo, que se submetem a ele. Falamos sobre isso. Falamos aqui sobre o que é recebido, quando Jesus fala que devemos receber o reino de Deus como uma criança. O que é recebido não é a igreja, mas o que é recebido é o governo de Deus. Falamos aqui quando ele virá, e Jesus falou que ele já está entre nós, o reino de Deus. Jesus falou isso, deixou claro. Nós trouxemos aqui alguns textos nos quais Jesus fala sobre isso. Mas nós também falamos o seguinte, que esse reino, ele já está entre nós, mas ainda não está consumado. Dissemos aqui que João Batista, ele veio e anunciou que o reino de Deus estava próximo, mas que Jesus já falou, ele está aqui, por quê? Porque ele, como sendo o próprio rei, já estava entre nós, ou junto àqueles que aqui estavam. E qual o papel da igreja? Onde que a gente entra nisso? Falei também sobre isso. O papel da igreja é pregar, é anunciar. Os homens estão cegos, não conseguem enxergar a verdade do reino de Deus. E nós, como igreja, precisamos anunciar para essas pessoas que Jesus Cristo, ele salva, ele liberta, ele transforma o homem e ele reina sobre todos nós. Também aqui falamos nessa noite, como virá isso? Falamos que as parábolas, elas falam do caráter progressivo desse reino. Tá bom, irmãos? Então que Deus possa continuar abençoando a todos vocês rica e abundantemente, que a gente possa continuar vigilante, orando, buscando, clamando ao nosso Deus, porque com certeza nós estamos inseridos no reino de Deus e esse Senhor maravilhoso, ele reina sobre as nossas vidas. Lembrando a você que domingo, 9h30, eu estarei também ministrando a aula da nossa escola bíblica dominical, lição número 10, tá bom, irmãos? Nós estaremos estudando, então você aí, invista um tempo domingo pela manhã, aproximadamente uns 50 minutos, para nós estarmos estudando a nossa revista da escola bíblica dominical, e no domingo à noite, 19h, nós estaremos também aqui na PIB, Parque São Francisco, pregando no culto à noite, que será
transmitida aí para os irmãos. Então nós estaremos com uma mensagem aqui no domingo, 19 horas. Amém? Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí da igreja, tá bom? Se quiser fazer algum comentário, comente aí, sempre com muita ponderação, sempre com muita razoabilidade, sempre com temor ao Senhor, entendendo que tudo que a gente faz tem que ser para honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Esperando que quando passar tudo isso, irmãos, que a gente possa estar com bastante saudade de se reunir novamente aqui nesse lugar para juntos nós adorarmos, magnificarmos e exaltarmos o nome desse Deus. Quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deste a oportunidade de falar acerca da Tua palavra. Deus, muito obrigado porque nós estamos inseridos nesse reino, Pai. Muito obrigado porque, apesar de tudo que tem acontecido no mundo, mas, Senhor, nada pode tirar a nossa paz, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Eu te peço que agora o Senhor visite esse homem, visita essa mulher, visita os meus irmãos, Pai, que estão no conforto dos seus lares, assistindo essa mensagem, que o Senhor possa continuar, Deus, operando na vida deles de uma forma maravilhosa. Repreenda todo medo, toda insegurança, tudo que não provém de Ti, mas que nós possamos a cada dia, independente de qualquer coisa, olhar para o céu e entender que Tu és o Deus que reina sobre nós e que tudo está no Teu controle. Sê conosco, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.